No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte-sul nesse país. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Mais do que registrar a ilustre comemoração do centenário do Clube de Regatas Vasco da Gama, as imagens a seguir são um verdadeiro presente para o torcedor. Você vai ver a partir de agora algumas das principais conquistas que marcaram a sua história. Momentos emocionantes e uma incrível sequência de gols e vitórias que colocaram o Vascão em posição de destaque no cenário esportivo carioca, brasileiro e mundial. Eu quero dizer aos vascaínos que eu tenho tido muitas alegrias, muito mais alegrias do que sabores. A torcida do Vasco da Gama tem sido tão fiel e tão carinhosa para com os atletas do Vasco, para com sua diretoria, que é o seu maior patrimônio, é a sua torcida. Nós não nos limitamos só a conquistas esportivas, nós tivemos conquistas sociais. E entre essas que eu mais destaco foi a grande luta dos homens do Vasco da Gama, em que ele abriu essa briga que eles tomaram contra as elites que mandavam no futebol na época, foi a permanência do negro no futebol. Se não fosse essa briga, eu acredito que talvez o Pelé não existisse. Eu, muito menino, vi o Ademir jogar, eu vi o Jucan, Barbosa, mas era muito menino. Mas o meu ídolo mesmo é o Roberto Dinamite. Vale a pena relembrar e rever alguns gols do eterno ídolo do Vasco, o grande Roberto Dinamite. Cobrança colocada, Benítez ainda se atirou na bola, Vasco 3-0.
O terceiro, de área a área, foi o mais bonito do jogo. Roberto recebeu de Mazzaropi e partiu na arrancada. Atravessou o meio de campo, armou a tabela com Silvinho, recebeu na frente e completou no alto. Vasco por cima, 3-0. Roberto, de falta, levou o Vasco à vitória que parecia impossível. Final, Vasco 3, Bangu 2. Agora, Vasco 5, Americano 0, ano 81. Um golaço, Roberto arranca pela direita, entra na área, driblando inclusive o goleiro antes de marcar. Inesquecível esta arrancada em abril de 81 contra o Fluminense, time em que ele mais deixou a sua marca de artilheiro. Nesse jogo aí, o gol já era para ter acontecido, mas o zagueiro botou a mão na bola, ele foi lá e fez de pênalti. Roberto, dinamite de cabeça, faz o primeiro gol da reação do Vasco. O terceiro do Vasco foi uma maravilha, quase sem ângulo. Roberto dribla e deixa caídos o goleiro e o zagueiro da Portuguesa. E chuta para fazer Vasco 3-2, um golaço no Maracanã. Bebeto também teve os seus dias de carrasco no Vascão. Que vai participando do jogo aí, arma o cruzamento, jogou na área, olha a bola passada, é gol! Bola no cantinho, Bebeto, 11 gols. Bebeto pega a sobra, mata no peito, com categoria, se livra de Chico, com um drible de corpo, o chute sai forte no ângulo. O tricampeonato carioca, em 92, 93 e 94, lavou a alma do torcedor vascaíno. Sem dúvida, essa foi uma das mais importantes conquistas da década. Reveja! Do Vasco incendiou o Maracanã no dia que ele completou 43 anos. Vasco, de fato de direito, o melhor time do Rio. O nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil, tua estrela na terra brilhar e luz. No contra-ataque fulminante, Valdir tocou para Jardel livre e o atacante não perdoou. Vasco 1-0. William faz excelente jogada e lança Jardel. O atacante chuta, a bola bate em Luiz Eduardo e entra. Vasco 2-0. Um título inédito e justo para o melhor time do campeonato. Parabéns, Vasco. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul desse país. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. A primeira grande conquista do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1974 em pleno Maracanã. Ademir abriu a contagem do jogo Vasco e Cruzeiro, levando a torcida à loucura.
Depois, Jorginho Carvoeiro complementou e o Vasco saiu do Maracanã comemorando o seu primeiro título de campeão brasileiro. O segundo título de campeão brasileiro chegou em 1989 em pleno Morumbi. Uma cabeçada maravilhosa de Sorato, aos 5 minutos do segundo tempo, consolidou a conquista do Vasco. Vasco, bicampeão brasileiro. E depois da faixa, nada melhor do que a fotografia para eternizar a segunda grande conquista nacional do Vasco da Gama. O Edmundo, o grande artilheiro do Vasco da Gama e um dos artífices da conquista do Campeonato Brasileiro. Ser tricampeão brasileiro já é um excelente motivo para comemorar. Ainda mais quando o clube apresenta ao país, e principalmente ao torcedor vascaíno, o grande ídolo da nova geração, Edmundo, o animal, que teve atuação excepcional para garantir a conquista do título em 97. É ele o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, com 29 gols. É ele o recordista de gols em uma só partida, 6 gols, contra a União São João de Araras. Edmundo é quem assina a maravilhosa sequência de gols, lances e jogadas que você vai ver agora. Era um dia infernal de Edmundo que não dava sossego ao goleiro do União São João. Ninguém segurava ele. Novamente, Edmundo. Edmundo não parava. Mais um gol dele. Neste gol, Edmundo mostrou que era o homem certo no lugar certo. E para ampliar a goleada, novamente ele, Edmundo. E para fechar a goleada, Edmundo outra vez. Neste jogo, Edmundo registrou mais uma marca. Bateu o recorde de gols marcados por um único jogador em partidas do Campeonato Brasileiro. 6 vezes Edmundo. E a campanha do tricampeonato do Vasco começou justamente no dia em que Edmundo marcou seu primeiro gol, abrindo a sua grande carreira de artilheiro do Campeonato Brasileiro nesta temporada. E a trajetória do campeão brasileiro prosseguiu diante do Juventude de Caxias do Sul. Mauro Galvão completou de cabeça fazendo o segundo gol do Vasco. E o lateral direito Maricá fechou o placar para o Vasco da Gama. A primeira grande vitória do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro aconteceu justamente em São Januário, diante do São Paulo. Um golaço do artilheiro Evair, lembrando em muito as cobranças de antigamente do Roberto Dinamite.
Depois, o Vasco conquistou a sua vitória com outro golaço que fez tremer São Januário. E os eternos rivais do futebol carioca iam sendo destruídos 1-1. Primeiro foi o Flamengo, agora o Fluminense com Edmundo. O segundo gol nasceu numa jogada genial de Ramon, aproveitando o lançamento dentro da grande área. No terceiro foi a vez de Pedrinho, fechando o placar em 3-1. No jogo diante do Goiás, em São Januário, começou a funcionar uma antiga parceria que já fora sucesso no futebol paulista. Edmundo e Evair. Primeiro gol do Vasco, os pés de Edmundo para o complemento de Evair. Uma jogada genial também de Edmundo resultou no segundo gol do Vasco, o gol da vitória sobre o Goiás. E a sequência de vitórias do Vasco continuava. Agora em São Januário, era a vez do Bragantino. Diante da sua torcida, 3 golaços do Vasco da Gama. O gênio de Edmundo começava a brilhar mais uma vez, na arrancada para o título de melhor jogador da temporada. Nada melhor que uma vitória. E novamente brilhava Edmundo. Fez 2 gols num placar de 3-2 diante do Sport em plena Ilha do Retiro, no Recife. Edmundo fez 2 gols de pênalti e ajudou seu time a dar uma grande virada no placar. O terceiro gol confirmou que o Vasco estava realmente na trilha certa para conquistar o tricampeonato brasileiro. Mais uma vitória arrasadora do Vasco em São Januário, 4-1 sobre o Paraná. Novamente Edmundo começava a brilhar. Agora foi a vez do zagueiro Mauro Galvão. Evair em tabelinha magistral com Edmundo marcava também o seu diante do Paraná em São Januário. Edmundo continuava infernizando a vida dos zagueiros do clube de Curitiba. Sofreu um pênalti, ele mesmo cobrou e marcou o seu segundo gol na partida. Edmundo outra vez.
E a campanha do tricampeonato tinha realmente decolado. O Vasco vencia ou no Rio ou fora do Rio. A Portuguesa sentiu isso na pele. Edmundo, com repertório maravilhoso, fazia o primeiro gol. E iniciava a jogada para o segundo gol, marcado por Luiz Cláudio. Vasco 2, Portuguesa 1, no Canindé. E vitória na casa do adversário, tem mais é que comemorar. Voltar para casa é sempre bom. E o Vasco recebeu o Palmeiras em São Januário e venceu por 2-1. Uma noite de muita chuva. E Edmundo mostrou que é bom até debaixo d'água. Mas o melhor aconteceu depois, um golaço sem ângulo de Juninho. Aquela famosa jogada do chute de 3 dedos. Um golaço que vale a pena ver de novo. Da linha de fundo, sem ângulo, brilhante Juninho. E a sequência de vitórias do Vasco não parava. Novamente em São Januário, o Vasco derrotou o Atlético do Paraná. Juninho outra vez, jogada que começou com ele, Edmundo. E olha ele outra vez, ao vivo, sempre vivo, Edmundo marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Atlético do Paraná por 2-1 em São Januário. Na sequência de vitórias sobre os clubes do Paraná, chegou a vez do Curitiba. Edmundo outra vez. 3 gols de Edmundo, 3-0 Vasco sobre o Curitiba, lá no Paraná. O oportunismo de Edmundo colocado à prova. Com ele ninguém brinca. Edmundo marca. Em cima do Botafogo, em pleno Maracanã, diante de um grande público, o Vasco provou que tem sorte o time, que tem Edmundo e que tem Evair. Numa jogada maravilhosa de Ramon, estava lá o também artilheiro Evair. Vasco 1, Botafogo 0 no Maraca. E o show de gols do Vasco em busca do tricampeonato não parava. Agora diante do Criciúma em Santa Catarina, 4 para o Vasco, 3 para o Criciúma. Primeiro Ramon. Depois Edmundo. Novamente Ramon. E outra vez, Edmundo. O Vasco continuava a sua grande campanha do tricampeonato. Novamente em casa, novo show de Edmundo diante do Bahia. Sofreu pênalti, ele cobra. Edmundo outra vez. E agora Sorato, também artilheiro do Vasco. E o Vasco consolidava sua liderança no Campeonato Brasileiro. Quando não era Edmundo, era Evair. Segundo gol do Evair sobre o Atlético Mineiro. 2-0 Vasco em pleno Maracanã. Evair outra vez. E o Vasco arrancava novamente para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Na semifinal, o Vasco derrotou o Juventude em Porto Alegre
A marcha do placar começou com Juninho. A defesa do adversário também ajudou, mas quem começou foi Edmundo. E agora a jogada genial do terceiro gol. Edmundo chama para ele o jogo. Edmundo brinca com a defesa do Juventude. Edmundo corre para o gol, sofre o pênalti. Quem cobra? Edmundo. Bola na rede. Na arrancada para o tricampeonato brasileiro. Diante de um Maracanã lotado, melhor público do campeonato, melhor renda, o Vasco mostrou que estava com sorte de campeão. A sorte ajudando ao Vasco, com Mauro Galvão participando e conferindo a alegria da galera vascaína. E a torcida do Vasco não tinha mais dúvida nenhuma, estava pintando o campeão. No jogo do Maracanã, pela fase semifinal do Campeonato Brasileiro, o Vasco triturou a Portuguesa. 2-1 para o Vasco da Gama. O primeiro gol, Juninho não deixou dúvidas, mostrando toda a sua habilidade e oportunismo. E o segundo saiu dos pés de Edmundo, consolidando o caminho do Vasco para o tricampeonato. E o show do Vasco continuava. Novamente no Morumbi, o Vasco mostrava sua força diante da Portuguesa. Evair marcava o primeiro gol do Vasco. No segundo gol, novamente Edmundo. E quem estava lá? Ramon, para marcar o segundo gol do Vasco diante da Portuguesa. No terceiro gol, estava de volta a sorte de campeão. Um cruzamento pela direita, uma falha da defesa e uma bola recuada para onde? Para dentro do gol. Gol do Vasco. A campanha vitoriosa do Vasco da Gama foi confirmada em pleno Maracanã, diante da sua torcida, na festa cruzmaltina do título, no jogo final com o Palmeiras. Durante toda a temporada, o Vasco acumulou o maior número de pontos, o maior número de gols, o artilheiro do campeonato e a torcida mais feliz do Brasil. Primeira modalidade esportiva do clube, o remo continua a dar alegrias até hoje.
Vasco e Botafogo. Vasco na ponta, Botafogo em segundo. Últimos 20 metros. Vasco na ponta, Botafogo em segundo. Atenção, atenção. Gol Vasco. Dois do Vasco, A e B. Dois do Botafogo, A e B. A conquista do campeonato estadual de 97 reacendeu a chama do basquete no Vascão. Torcedores lotaram as quadras para vibrar junto com os jogadores por mais essa conquista. O Flamengo domina o jogo até a metade do segundo tempo, quando a enterrada de Alexei incendeia os vascaínos e desequilibra o time de Ari Vidal. Enquanto o Vasco acerta tudo, o Flamengo desperdiça os ataques e comete muitas faltas. Nos minutos finais, a precisão de Charles Bird garante a vantagem do Vasco. O Flamengo tem 3 chances de encostar, mas falha. O Vasco gasta o tempo. Vence por 94-88 e faz a festa do título. Depois de receber o abraço emocionado do técnico Alberto Bial, Charles Bird, o maior nome do campeonato, dedica a conquista ao pai, que morreu no ano passado. Olha a chegada do Felipe Alvim, passou o Mauricinho por ele. Boa jogada, clareou na perna esquerda. Olha o chute, vai sair o gol. Gol! Chute de fora da área, Richardson. A resposta do Vasco foi imediata e em grande estilo. 4 minutos depois, Ramon fez esse belo gol. No ataque, Felipe cruza. Donizete manda a bola na trave, mas o rebote fica para Luizão. É o empate, 1-1. Segundo tempo, Luizão arranca em velocidade. A bola ainda passa por Pedrinho e chega até Donizete, que chuta forte. Final, Vasco 2, Cruzeiro 1. O jogo de volta vai ser em Belo Horizonte. Primeiro tempo, sorte vascaína. A pressão cruzeirense parava sempre na determinação do time carioca. Recuado, mas muito atento. Não teve ataque azul que parasse na rua. Veio o segundo tempo, replay do primeiro. Cruzeiro no ataque, Vasco na defesa. E Carlos Germano no lugar sempre certo. E assim foi, até que não teve mais jeito. Final de jogo. O Cruzeiro se despede e o Vasco segue vivo e firme na Libertadores. Luizinho. Tocou o lançamento na frente. Olha o toque, a bola vai chegando com o Sedano. Uma bola perigosa. Quase o gol de empate do Vasco. Felipe consegue o cruzamento. Luizão! É do Vasco! Luizão! 3 contra 3. Perdeu tempo o Ramon. Luizão passou no meio de 2. Bonita jogada. Mais um foi driblado. Outro. Que jogada bonita. Não é impedimento. Pedrinho bateu. É do Vasco, é do artilheiro. Ele merecia. Pela linda jogada que fez. Luizão merecia esse gol. 2 para o Vasco, 2 de Luizão. 0 para o Guadalajara. O Grêmio até que arriscou com Guilherme. Mas foi mesmo o Vasco que tomou a iniciativa desde o início do jogo, como nesse chute de Donizete. Empurrado por uma entusiasmada torcida, a equipe demorou pouco mais de 30 minutos para abrir o placar. Depois de uma bela jogada de Donizete e do chute de Luizão. Menos de 10 minutos depois, o mesmo Luizão ampliou. Era a noite do ataque do Vasco. Aliás, para Luizão, mais do que isso. Donizete não deixou mais dúvidas. Agora eu estou começando a entrar no meu ritmo. 3-0 que deixaram o Vasco vivo na Libertadores e garantiram a festa da torcida.
Enquanto isso, Donizete dá conta do recado e faz o gol da vitória. O herói da noite relembra o apelido, imitando uma pantera na comemoração. O Vasco ainda perdeu algumas oportunidades, uma com o próprio Donizete e outra no chute de Luizão, que esbarrou na bela defesa de Burgos. Mas o que era festa virou apreensão. O River pressiona no segundo tempo. As melhores chances acontecem nas faltas batidas por Gallardo. Carlos Germano salva o Vasco, garantindo 1-0. Um magro resultado para quem joga na Argentina na próxima semana. E o gol da vitória vascaína surgiu logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Donizete recebeu de Ramon, se livrou de Berizzo e chutou sem chance de defesa para o goleiro Burgos. Final, Vasco 1, River Plate 0. A esperança dos argentinos está nos pés de Gallardo. É ele quem dá o passe para Sorin cabecear e fazer o estádio explodir. Até que Juninho, que havia entrado no segundo tempo, cobra a falta com perfeição. O pernambucano arretado, calo monumental. Vasco classificado. Hora de comemorar, hora de desabafar. No atletismo é do Brasil.